Uai, agora pode criticar a vacina de novo? Olha só, o governo suspendeu a vacina contra a dengue no Butantã, tá? E por motivo sério, tá? 42 pessoas tiveram efeito adverso sério e inclusive 3 muito graves e 2 morreram, suspeita-se que pela vacina, tá? Eles suspenderam preventivamente o teste, vão fazer uma verificação para checar se realmente a vacina é a causa e coisa e tal. É muito ruim isso, tá? Não vou enganar vocês não, isso aqui é uma coisa muito ruim, porque vacina é uma coisa muito boa, né? O Brasil tem um problema da dengue, que é um problema recorrente no Brasil. Ter uma vacina da dengue seria uma coisa muito positiva, né? Mas aparentemente agora você fica num problema. Tem 3 problemas graves nessa história aqui. 2 deles são problemas graves para o Lula. O primeiro problema grave para o Lula é o seguinte, né? O Lula ficou nesse papo todo de que não, que vacina, quem critica a vacina é negacionista. Se você fala mal de vacina é negacionista, não pode dizer que vacina tem reação. E eu falo para vocês sabem, eu sou um defensor de vacina. Durante a pandemia eu falei isso inclusive com o pessoal, eu defendi a vacina, não tem esse negócio não. Eu acho que você tem o direito de usar ou não usar se você quiser. Você não pode ser obrigado a tomar vacina, mas eu sou um fã de vacinas, eu pago a vacina da gripe todo ano para tomar a vacina da gripe, no final das contas, né? Eu tomei as vacinas da Covid, né? Então assim, eu não tenho esse negócio não, mas existe reação de vacina? É lógico que existe, pô. Um monte de vacina, tem um monte de reação por aí documentado. Tem um cadastro de reações de vacina aí, que aqui nos Estados Unidos e em outros países também. Você tentar negar esse negócio é um absurdo, né? Porque isso é verdade, há reações. A questão toda é, a reação é para um grupo pequeno de pessoas, enquanto a maior parte das pessoas é beneficiada pela vacina. A imensa maioria das pessoas, quase 99%, quase 100%, é beneficiado pelas vacinas e só um pequeno grupo ali que tem reação. Então, mas esconder o sol com a peneira, dizer que não existe reação, ai, você está falando de reação da vacina, seu negacionista. Esse problema é um problema que vai afligir não só o governo Lula, mas também o Caiado, né? Você lembra do que o Caiado recentemente falou que não se pode questionar vacina? Peraí, Caiado. Pode questionar qualquer coisa, meu. Que papo que não pode questionar vacina? Que porra é essa, né? Enfim, isso vai ficar estranho para o governo Lula, vai ficar estranho para esse pessoal pandemínio que tem por aí, né? E outra coisa ruim para o governo Lula nisso daqui é porque toda a estratégia do governo Lula, ele apostou nessa vacina, né? Os casos de dengue explodiram em 2023 e 2024, e o Lula meio que acabou com aquele negócio de agente público que ia na casa das pessoas e não sei o que lá, campanha para virar latinha, para furar pneu e não sei o que lá, para não deixar pneu acumulando água, lembra dessas coisas? Ele cagou para aquilo tudo, porque ele estava apostando na vacina. Não, vamos fazer a vacina da dengue, vai resolver tudo e acabou e não sei o que lá. Afinal, vacina é um negócio mágico que não pode ser questionado, né? E agora eles ficaram com problema, porque, bom, eu não sei, eu sei de outras vacinas da dengue que já deram problemas no passado, tá? Teve várias outras pesquisas que tentaram fazer vacina contra a dengue e deu errado. A dengue tem alguma coisa ali que torna difícil, ela tem uma interação meio estranha aí. A tal da dengue hemorrágica, né? Quando você pega um tipo de dengue e depois pega outro, e tem a dengue hemorrágica, isso gera um problema com vacina, aí não é a primeira vacina que tem dificuldade, né? Mas tem a vacina do Japão, o Lula esnobou a vacina do Japão, que funciona, né? Bom, mas tem um terceiro problema, que é o pior de todos, que é o problema para o Brasil. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Vi Daniel Fraga em Taiwan, República do Xandaquistão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, o que aconteceu de verdade, né? O Butantan está desenvolvendo uma vacina para dengue já há algum tempo. O governo brasileiro poderia ter comprado a vacina do Japão. O Lula esnobou a vacina do Japão, falou, não, porque o Butantan tem a nossa eterna gratidão por ter participado da pressão pandemínica aqui no Brasil, de botar medo nas pessoas, e chamado Bolsonaro de negacionista, não sei o que lá. Então vamos esperar a vacina do Butantan, né? E aí, bom, parece que deu problema. O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira a suspensão temporária e preventiva da vacinação contra a dengue, com imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan após registro de 42 casos de reações consideradas graves. Entre as ocorrências registradas, tem 3 casos muito graves, 2 mortes inclusive, tá? A suspensão adotada enquanto autoridades sanitárias investigam a possível relação entre os eventos e a aplicação da vacina. Porque, de novo, você pode dizer que a pessoa morreu por outro motivo, né? Isso pode acontecer.
Mas, por enquanto, essa vacina ainda não é de uso amplo, tá? Ela está sendo usada apenas por profissionais de saúde. Se você ver aqui, ó, mortes suspeitas após vacina são de profissionais de saúde que participaram do teste, tá? E a Te Atualizei traz aqui algumas descrições, são casos assustadores aqui, ó. Mulher de 39 anos que teve alta hospitalar. Essa aqui ficou grave, ficou na UTI, mas acabou saindo, tá? O primeiro caso envolveu uma mulher de 39 anos que apresentou febre, dores musculares e náuseas 6 dias após receber a vacina. O quadro evoluiu para sintomas compatíveis com uma dengue grave, talvez uma dengue hemorrágica, né? Incluindo choque, o que exigiu internação em UTI. Após o tratamento, a paciente recebeu alta hospitalar, ou seja, ela conseguiu se safar, mas passou um perrengue, não foi fácil não, tá? Agora, um caso de morte. Segundo caso ocorreu com uma mulher de 48 anos, 19 dias após a vacinação, ela desenvolveu sintomas de dengue graves associados a comprometimento neurológico, meningoencefalite. O quadro teve evolução desfavorável e resultou em morte. De acordo com o Ministério da Saúde, as investigações não permitem estabelecer a relação causal entre a vacina e o óbito. Pois é, mas aí que tá, né? Repara que foi sintomas parecidos com a dengue, como se ela tivesse pego a dengue, né? Lembra como é que é a ideia da vacina, você botar um vírus atenuado ou alterado de alguma forma, de forma que o seu corpo gera o anticorpo, né, contra aquele vírus, e quando você pega o vírus de verdade, ele está preparado e acaba você não tendo problema, né? Só que se esse vírus não estiver adequadamente alterado e coisa e tal, você pode desenvolver a doença. Além disso, a dengue tem essa outra problemática, né? A dengue, você sabe, ela tem alguns tipos de dengue, né, diferentes, né? E quando você pega a dengue a primeira vez, a dengue já é uma merda, tá? Já é dolorido pra caramba. Se você pega a dengue uma segunda vez, é muito pior. Então repara, ao invés de você ter a imunização, o que acontece na vida real, né, com o vírus da dengue, é que você, se pegar de novo, fica pior ainda. Então isso, eu não sei o que é, eu não sou dessa área, não entendo nada disso, mas eu não sei o que é que tem esse vírus da dengue, que ele é mais problemático nessa questão de imunização. A imunização, no caso dele, não é uma coisa tão boa. Eu imagino que a vacina deve ser para todos os tipos de dengue, né? Mas eventualmente pode ter alguma associação com isso aqui, pode gerar algum problema desse tipo, né? Teve um terceiro caso aqui, ó. Homem de 58 anos, morte investigada. Terceiro caso foi registrado em um homem de 58 anos, 5 dias após receber a vacina. Ele iniciou um quadro febril que evoluiu rapidamente para sintomas de dengue grave com choque refratário. Apesar do atendimento médico, o paciente morreu. Então, ou seja, assim, são sintomas de dengue, né? O cara tomou vacina de dengue, né? Então, assim, realmente é uma coisa meio assustadora isso daqui. Até porque, em tese, essa vacina já passou por uma série de testes, né? E não pegou nada disso nos testes anteriores. Enfim, vamos ver como é que vai ser, né? Bom, o que resulta disso daqui? Eles vão suspender temporariamente esse programa. Por enquanto, quem tomou a vacina precisa ficar em cuidado. Fala aqui, ó, quem recebeu a vacina deve fazer o quê, né? Eles devem ficar atentos para sintomas de dengue. Se tiver algum sintoma, entrar em contato imediatamente com um hospital ou com um órgão de saúde, né? É o que eles falam aqui em última análise, mas por enquanto não tem nada mais sério, né? Não precisa jogar fora a esponja que você lava a sua louça, mas você fica atento com isso daqui, né? Gente, isso daqui, embora seja uma coisa bastante séria, principalmente para as 2 pessoas que morreram, é importante lembrar que para a imensa maioria das pessoas que foram vacinadas dessa vacina da dengue, elas não vão pegar dengue e a coisa funcionou. Tá? Isso é o que acontece tipicamente em vacinas. Existem algumas reações sérias? Sim, existem. Existiram com a Covid também, existem com todas as vacinas. Não se pode tapar o sol com a peneira, não dá para esconder essa informação da população. Agora, os benefícios ainda são melhores do que os riscos, né? Então, essa é a situação. Aí, isso é o que aconteceu, né? Agora, quais são as consequências disso? Como eu falei, tem 2 problemas muito sérios para o Lula, né? O primeiro problema muito sério é que ficou nessa narrativa toda, não porque Bolsonaro é negacionista e não sei o que lá, porque ele fez questão de ter a vacina só depois de aprovada pela Anvisa. A gente não precisa aprovar nada, a gente vai botar o pessoal para imunizar já, porque a gente adora a vacina. Aí, ó, tomou no cu, aí, ó. Botou o pessoal para vacinar antes de ter a aprovação completa e aparentemente o pessoal está com problema, está dando problema, né? Inclusive, é curioso isso, porque o Alexandre Padilha deu um jeito de culpar o Bolsonaro por isso, né? A dengue subiu no governo Lula,
Mas aí falaram, não, porque a culpa é do Bolsonaro, não sei o que lá, cara, esse pessoal é muito cara de pau, bicho. Mas não adianta. Porque o público vai olhar esse troço aqui da cara de tacho do Padilha, dizendo que, vamos ter que suspender a vacina, não sei o que lá, e coisa e tal, e vai ver que pô, a culpa é dele, a culpa é sua, Padilha. Você que é um escravizador, que é um cara que lida com o trabalho escravo dos cubanos, né? Você é culpado disso também, das mortes que fizeram com essa vacina, com essa cegueira do governo Lula, de ao invés de comprar a vacina japonesa, que já está pronta, que já está funcionando e coisa e tal, quiseram fazer aqui e pronto, e deu merda, né? E o Butantan, que é um instituto que tem uma capacidade técnica muito grande, mas na minha visão se perdeu aí no pandeminismo, na época da Covid, eu sinceramente não consigo ver mais o Butantan com bons olhos, né? Então esse é um problema para o governo Lula, né? Tem um outro problema do governo Lula, que é esse, né? Tá morrendo um monte de gente de dengue por aí, e toda a estratégia do governo Lula foi apostar nessa vacina. E agora que a vacina deu errado, quer dizer, não deu errado ainda, né? Ela foi suspensa. Pode ser que eles retomem depois. Agora, para pensar, o pessoal vai ter coragem de tomar essa vacina depois que for retomado a vacinação? Eu não sei não, eu ficaria com o pé atrás, né? Ficaria com o pé atrás mesmo. Mas como eu disse, tem que ver os dados, tem que ver quantas pessoas que realmente teve reação, né? Foram 3 pessoas que tiveram reação de quantas pessoas que foram imunizadas. Se você falar que foram 3 pessoas afetadas, foram 42 afetadas, mas 3 graves, né? As 3 pessoas graves afetadas e 2 que morreram, entre 50 milhões, olha, parece que a chance está boa. A melhor chance é você tomar a vacina, porque você não vai ter a dengue, né? E o risco de ter uma complicação é pequeno. Mas eu não sei, por enquanto ainda está em fase experimental. Se for 42 pessoas de, sei lá, 1000 pessoas que foram vacinadas, eu ficaria preocupado, porque 42 de 1000 já é um número, né, considerável, o risco já é alto aí nesse caso, né? Não é desprezível, né? Então, fica uma coisa complicada. Ou seja, o Lula se enrolou nessa estratégia dele com a dengue, isso é uma coisa problemática, né? O Lula e o resto do pessoal também, né? O Caiado falando aqui que não pode questionar a vacina. Pô, Caiado, eu falo para vocês, se for Caiado e Lula para o segundo turno, eu voto no Caiado. Não existe candidato perfeito. Mas foi uma pisada de bola do cacete do Caiado esse troço aqui, tá? Impressionante mesmo. Ele falou que não pode questionar a vacina. Pode sim, tem que questionar a vacina. Lembra desse caso aqui, ó? Justiça mandou bloquear perfis da médica da Fiocruz por propagação de desinformação sobre vacinas e saúde pública. Uma médica da Fiocruz estava criticando coisas dentro da Fiocruz. Aí bloquearam, ela não pode falar. Cara, isso é um absurdo, gente. Tem que deixar a pessoa falar. Mas ela fala abobrinha. Beleza, mas vai que amanhã ela fala uma coisa que não é abobrinha. Vai que amanhã ela faz uma denúncia que é uma denúncia de verdade. Vai que amanhã realmente ela aponta um efeito colateral importante. Não, cara, não pode se tratar essas coisas. Vamos calar as pessoas para não falar nada, para garantir que tá certo, né? Então, ou seja, esses dois são os problemas do Lula, né? Agora tem um terceiro problema, que é o problema do Brasil, né? Que, porra, é uma pena. Se a gente tivesse realmente uma vacina para lidar com a dengue, né? A dengue é uma doença seríssima, né? E uma doença que a gente não tem resposta ainda, né? Uma pena realmente essa vacina não ter funcionado, ou tá com esses problemas, né? Porque significa que vamos enfrentar aí mais problemas ao longo dos próximos anos aí, com mais gente pegando dengue, mais gente morrendo de dengue, muito triste isso. O pior problema é o Brasil. Vai fazer o quê, né? O Brasil fez o L. Se não tivesse feito o L, quem sabe a gente teria comprado a vacina do Japão, resolvia a coisa tudo muito mais rápido, com muito menos problema. Resolveram fazer o L, nos fudemos, né, meu amigo? É isso que dá fazer o L. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.